Imagine se existisse um livro que lhe desse um mapa para viver uma vida significativa e gratificante. Um livro que pudesse ajudá-lo a navegar pelos corredores sinuosos da existência com um pouco mais de clareza e muita mais confiança. Esse livro existe, e se chama 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. É escrito pelo próprio Jordan Peterson. É um guia repleto de sabedoria, desde aceitar a responsabilidade pessoal até praticar a autocompaixão, desde entender a importância de se cercar de influências positivas até a arte da comunicação clara e precisa. Mas não é apenas uma lista de fazer e não fazer. É uma imersão profunda na psique humana e no potencial humano. E no meio dessas percepções profundas, há um elemento surpreendente. Um ponto curioso que se destaca dos demais. Mas não se preocupe. Chegaremos a isso em breve. E aí, exploradores da curiosidade? Prontos para mais uma aventura no desconhecido? Eu sou seu guia, César Chagas, e comigo está nosso comentarista perspicaz, Sônia. Oi pessoal! Mal posso esperar para embarcar em mais uma jornada emocionante com todos vocês. Hoje vamos desvendar as camadas de um tópico verdadeiramente intrigante. Mas antes disso, lembrem-se de se inscrever no Curioso e Incrível, deixar seus comentários e compartilhar o episódio com seus amigos. O engajamento de vocês nos mantém em movimento. Vamos embarcar nessa jornada juntos, combinado? Então, vamos mergulhar mais fundo na sexta regra do livro de Peterson. Ela é apresentada como arrume sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essa regra sugere que a responsabilidade pessoal e o autodesenvolvimento devem vir antes de tentar mudar o mundo. Peterson utiliza exemplos bastante impactantes para ilustrar esse ponto, incluindo assassinos em massa e suicidas. São indivíduos que foram feridos no passado e cujo ódio se estendeu a toda a humanidade. Alguns até direcionaram sua raiva a Deus, culpando o Criador e a própria realidade, abdicando assim de sua responsabilidade individual pela mudança. Isso parece bastante intenso. Mas Peterson oferece uma abordagem diferente? De fato, ele oferece. Peterson postula que, embora o sofrimento possa levar as pessoas a perpetuar o mal, ele também pode servir como um catalisador para aprender o bem. Em essência, ele está dizendo que não temos o poder de mudar um passado difícil ou a estrutura do mundo real, mas podemos mudar a estrutura de nossas próprias vidas. Para exemplificar, Peterson menciona o caso de Alexander Solzhenitsyn, que foi preso em um campo de trabalho soviético e sofreu tremendamente devido às ações de Stalin e Hitler. No entanto, em vez de alimentar o ódio, ele assumiu o controle de sua vida. Seu livro, Arquipélago Gulag, é um testemunho de sua jornada e é creditado por destruir a credibilidade intelectual do comunismo. Então, tudo se resume à responsabilidade individual e ao poder de mudar a própria vida, em vez de culpar o mundo ou os outros por suas desventuras? Isso mesmo. E na perspectiva de Peterson, essa mudança de foco do externo para o interno pode ter um impacto profundo, não apenas no indivíduo, mas também nas estruturas sociais. Uma espécie de efeito cascata, por assim dizer. Eu consigo ver como isso pode ser um divisor de águas na forma como abordamos a vida. Certamente nos dá muito o que refletir. Vamos avançar para a sétima regra de Peterson: busque o que é significativo, não o que é conveniente. Ele argumenta que buscar apenas prazer e conveniência equivale a ser guiado por impulsos, como mentir, trapacear, roubar e manipular. Esses prazeres convenientes podem ser passageiros, mas eles servem como uma oposição ao terror e à dor da existência. No entanto, Peterson sugere que precisamos aprender uma verdade universal: ao sacrificar algo de valor no presente, podemos alcançar algo melhor no futuro. Essa é a noção de sacrifício. Ele observa que aqueles que não conseguem fazer tais sacrifícios são mais propensos a se tornarem viciados. Isso ocorre porque eles estão presos no ciclo de buscar gratificação instantânea, em vez de investir em recompensas a longo prazo. Peterson traz um ponto interessante aqui. Ele observa que os seres humanos aprenderam que mudar o comportamento no presente, trabalhar, estudar, suportar a dor, moldar a si mesmo, pode trazer recompensas no futuro. Ele também destaca que maiores sacrifícios trazem maiores ganhos. Esse princípio pode ser visto como o ato de adiar sabiamente o prazer. Ele ilustra isso com o exemplo da Pietà de Michelangelo, que retrata o sacrifício supremo de uma mãe oferecendo seu próprio filho ao mundo. Apesar do fato de que a dor e o sofrimento definem nosso mundo, existem indivíduos que tentam fugir dessa realidade. Peterson adverte contra esse escapismo. Ele defende que o sacrifício e o trabalho servem muito melhor para manter o sofrimento afastado do que o prazer impulsivo de curto prazo. É uma regra poderosa e que nos convida a olhar profundamente para nossas vidas e nossas escolhas. Estamos constantemente buscando o caminho mais fácil, ou estamos dispostos a suportar dificuldades em troca de um futuro mais gratificante?
Certamente é algo que vale a pena refletir. Continuando no tema do sacrifício, Peterson cita o exemplo supremo, o de Jesus Cristo. Ele enfrentou consciente e voluntariamente o mal, assumindo a responsabilidade pela depravação humana e dando sua vida. Por outro lado, Satanás é a personificação da recusa em sacrificar. Peterson sugere que o sucesso do cristianismo no mundo se deve em grande parte ao seu forte foco no sacrifício pessoal e na negação de si mesmo em prol dos outros. As sociedades moldadas por crenças cristãs, segundo ele argumenta, eram muito menos cruéis do que seus equivalentes pagãos. No entanto, após a morte metafórica de Deus, o mundo testemunhou o surgimento e a disseminação de horrores como o comunismo e o fascismo. Dezenas de milhares morreram, sacrificados por novos dogmas e ideologias. Peterson postula que se você trabalha para o aprimoramento do ser, para o estabelecimento do paraíso, então pode ser considerado uma figura de Cristo. Se você trabalha para a destruição do ser, causando dor e sofrimento desnecessários, então você personifica Satanás. É uma realidade marcante e arquetípica. Ele enfatiza a importância de buscar significado em vez de conveniência, sugerindo que é melhor dedicar tempo a melhorar as coisas para o futuro. Essa é a essência de sua 7ª regra: busque o que é significativo, não o que é conveniente. Passando para a 8ª regra, Peterson defende: diga a verdade, ou, pelo menos, não minta. Ele compreendeu que a falsidade, mesmo quando pronunciada com boas intenções, leva a resultados indesejáveis. Muitas pessoas tentam manipular o mundo para obter o que desejam, o que Peterson identifica como uma forma de mentira. Ele destaca que manipular a realidade por meio da percepção e do pensamento permite apenas um resultado meticulosamente desejado e predefinido. E essa mentira, ao longo do tempo, evolui para o orgulho. Eventualmente, o indivíduo acaba acreditando que o que ele sabe é tudo o que precisa ser conhecido. Essa regra poderosa nos convoca a nos comprometermos com a honestidade em nossas relações. Peterson destaca o perigo da ideologia. Ele sugere que os ideólogos frequentemente apontam o dedo para o governo, imigração, capitalismo ou patriarcado. Essencialmente, eles culpam fatores externos enquanto se recusam a assumir a responsabilidade por suas próprias vidas. Eles acreditam que podem remodelar o mundo de acordo com seu ponto de vista estreito. Ele tem um conselho provocador sobre autenticidade: se você diz não ao seu chefe, cônjuge ou mãe quando for necessário, você se transforma em alguém que pode dizer não quando preciso. Mas se você diz sim quando é necessário dizer não, você se torna alguém que só pode dizer sim, mesmo quando está claro que é hora de dizer não. Isso sugere a erosão do caráter quando alguém falha em expressar sua verdade. Mentes orgulhosas, ele adverte, frequentemente recorrem a mentiras para encobrir seus erros. Eles culpam o mundo e os outros por suas expectativas não atendidas, em vez de si mesmos. Eles se recusam a ser honestos consigo mesmos, o que pode ter consequências dramáticas. Peterson adverte que indivíduos desonestos e inautênticos são os precursores do totalitarismo. Ele aponta para cidadãos soviéticos, por exemplo, que negavam o sofrimento imposto pelo Estado. Aqueles que mentem sabem que estão mentindo, e esse ato corrói a alma. Ele se refere ao exemplo extremo do comunismo, onde a negação da impossibilidade de criar um paraíso na Terra levou a milhares de mortes. Milhares de vidas específicas sacrificadas pelo coletivo e pela utopia. Você tem uma direção, mas ela pode estar errada. Você tem um plano, mas ele pode estar mal formulado. Essa citação resume o perigo de aderir cegamente a uma ideologia, em vez de estar disposto a aprender com o que não sabemos. Essa ideia de dizer não quando necessário sugere que, ao evitar conflitos, estamos inadvertidamente sendo desonestos, não apenas com os outros, mas também conosco mesmos? Com certeza. Peterson argumenta que, ao não defendermos nossas posições, corremos o risco de comprometer nossa autenticidade. Trata-se de saber quando afirmar-se e quando ceder. Também envolve ser honesto sobre nossos limites e respeitar os limites dos outros. A representação dos ideólogos e suas visões estreitas, isso é uma história de advertência contra fecharmos nossas mentes para opiniões e perspectivas diferentes? De fato, é isso mesmo. Peterson sugere que fechar-se para perspectivas diferentes e recusar-se a aceitar que talvez não tenhamos todas as respostas pode nos levar a um caminho perigoso de extremismo ideológico. Ele adverte contra a aderência a ideologias e tentativas de impô-las ao mundo. Em vez disso, ele defende a disposição de aprender com nossos erros e falta de conhecimento. É bastante para assimilar, mas extremamente instigante. Sua ênfase na importância da honestidade pessoal e integridade, assim como na adaptabilidade, é algo de que todos podemos aprender. Peterson sugere que é responsabilidade de cada indivíduo enxergar o que está diante de si e aprender com isso, mesmo que seja algo terrível. Ele cita Nietzsche, que argumentava que o valor de um homem é determinado pela quantidade de verdade que ele consegue tolerar. A parte mais crucial de não mentir, segundo Peterson, é não mentir para si mesmo.
Ele observa que indivíduos totalitários não questionam seus próprios erros. Mentir gera vergonha e, por causa dessa vergonha, há o risco de desenvolver um pensamento distorcido e, consequentemente, mais mentiras para encobrir as consequências desse pensamento distorcido. Ele conclui sua oitava regra: se sua vida não é o que poderia ser, tente dizer a verdade. Avançando para a nona regra, Peterson postula que devemos presumir que a pessoa com quem estamos conversando pode saber algo que não sabemos. Isso é intrigante. Então ele está dizendo que precisamos estar abertos a aprender com os outros, não importa quem eles sejam? Exatamente. Peterson compartilha que uma de suas primeiras experiências foi perceber que ouvir é tudo sobre prestar atenção. Ele achou surpreendente o que as pessoas diriam quando encontravam alguém disposto a realmente ouvi-las. Na maioria das vezes, quando uma pessoa encontra alguém que irá ouvir, ela até revela o que há de errado consigo mesma e discute como planeja consertar isso. O simples ato de verbalizar essas coisas pode ajudar em sua retificação. Ele adverte contra terapeutas que mal deixam seus pacientes falarem, já assumindo uma causa para o problema em questão. Dessa forma, os fatos da vida das pessoas são ajustados para se encaixarem nas teorias que esses profissionais já possuem. Isso é um lembrete poderoso sobre a importância da comunicação aberta e da escuta genuína. Também parece ser uma crítica ao potencial dano das noções preconcebidas e dos preconceitos. Com certeza. Peterson explica como muitos freudianos convencem seus pacientes a lembrarem que foram, de fato, abusados. Curiosamente, não é incomum uma pessoa criar uma memória, lembrando-se do que nem mesmo aconteceu. É uma história de advertência contra os perigos das perguntas sugestivas e o poder da sugestão. Peterson também fala sobre o verdadeiro propósito da memória, não apenas lembrar o passado, mas prevenir que as mesmas coisas aconteçam no futuro. Ele expressa a esperança de que os pacientes saiam do consultório do terapeuta sem serem sobrecarregados com a ideologia do psicólogo, psiquiatra ou psicoterapeuta. Ele enfatiza a importância de aprender a pensar por si mesmo, porque isso é desafiador. Para pensar, você precisa ser pelo menos duas pessoas ao mesmo tempo. E então você precisa permitir que essas pessoas discordem. Pensar é o processo pelo qual esses avatares internos imaginam e articulam seus mundos um para o outro. Essa é uma imagem bastante poderosa. Pensar como sendo várias pessoas, ter debates internos. Parece sugerir que um nível saudável de autodúvida e questionamento é essencial para o crescimento pessoal. Completamente. Essa ideia está relacionada à leitura sintópica, o método mais avançado de leitura de livros. De acordo com Peterson, pensar envolve conflito interno, troca de ideias, mudança de pressupostos e ajuste de nossos pensamentos e percepções do mundo. Isso pode ser doloroso, e é aí que entra a fala. Verbalizar nossos pensamentos e ter um ouvinte é como ter um colaborador e um oponente. Apenas estar lá para ouvir pode ajudar o falante a confrontar um pensamento com outro. O ouvinte reflete a voz da multidão, o falante ouve a si mesmo. Portanto, efetivamente, ao dar voz aos nossos pensamentos, estamos nos envolvendo em uma forma de autoavaliação e autocrítica. E o ouvinte, ao simplesmente ouvir, fornece uma espécie de espelho para o falante. Exatamente. Peterson dá um exemplo de um paciente que começa dizendo: "Eu odeio minha esposa", mas acaba reconhecendo que não diferenciou corretamente entre sua mãe e sua esposa, e estava incorporando as ações de seu pai, com quem tinha conflitos. Ele percebeu isso ao falar na frente de alguém que ouviu e sendo honesto consigo mesmo. Peterson sugere uma estratégia de resumir o que a outra pessoa disse com suas próprias palavras, garantindo que você tenha entendido, e então falar. Ele diz: se você puder ser imparcial em sua análise, examinando os argumentos da outra pessoa do ponto de vista dela, você pode 1. Encontrar valor nos argumentos e aprender algo no processo ou 2. Aprimorar suas posições contra eles, se você acha que estão errados, e fortalecer ainda mais seus argumentos para resistir a contra-argumentos. Essa abordagem não apenas promove a compreensão, mas também incentiva a empatia e o respeito pelas perspectivas dos outros, mesmo quando discordamos. Uma percepção bastante profunda. Isso nos leva à 10ª regra de Peterson: seja preciso em sua fala. Para ilustrar isso, ele compara um computador a uma folha em uma árvore que faz parte de uma floresta. Assim como a folha não existiria sem a árvore sem a floresta, o computador não funcionará sem uma rede complexa ao seu redor, conectada a diferentes indústrias e pessoas trabalhando simultaneamente. Os seres humanos, ele explica, navegam pelo mundo guiados pelo significado das coisas, pelo que elas podem fazer. Uma pessoa olha para um computador e pensa no que ele pode fazer. É somente quando ele não funciona que o usuário começa a entender o que causou o problema e começa a chamar técnicos, provedores de internet ou empresas de energia. Nós vemos ferramentas e obstáculos, não objetos ou coisas. Por exemplo, um carro não é apenas um objeto, é o que leva as pessoas para onde elas querem ir.
Se ele falha, o motorista e os passageiros descobrem quão impotentes são diante da complexidade do carro, do mundo. Quando algo não funciona como deveria, um mundo invisível se revela. É o caos espreitando, esperando pelo fim do senso de segurança, ordem, controle. Isso também se aplica às relações pessoais. Se uma esposa de repente se vê traída, ela pode questionar a si mesma: o que deu errado? O que eu fiz de tão imperdoável? Quem é a pessoa com quem eu estava vivendo? Que tipo de mundo é esse? Isso me lembra de um evento recente. Um amigo meu descobriu que seu sócio estava desviando fundos. Ele foi obrigado a reavaliar tudo o que ele achava que sabia sobre o relacionamento deles. Curiosamente, recentemente tive uma experiência semelhante. Tive um desentendimento com um amigo próximo quando descobri que ele estava espalhando rumores sobre mim. Certamente foi um alerta e me fez reavaliar a amizade. De acordo com Peterson, o caos gradualmente emerge nos lares. A felicidade e o ressentimento mútuo se acumulam. Coisas bagunçadas são escondidas. As pessoas tentam fingir que nada está acontecendo porque é difícil admitir emoções negativas. É como varrer as coisas para debaixo do tapete, não é mesmo? Exatamente. Em muitos lares, os cônjuges criam uma névoa para esconder o que não querem ver. No entanto, não confrontar o caos, ou os problemas, permite que eles cresçam e causem mais danos. Então, evitar só piora as coisas. Isso mesmo. Peterson destaca que as pessoas frequentemente se recusam a especificar seus problemas, o que é exatamente o que permitiria encontrar uma solução. A dificuldade em especificar um problema, no entanto, está em admitir que ele existe. Acredito que esse seja o primeiro passo, admitir que há um problema. De fato. Por esse motivo, ele recomenda falar com cuidado e precisão para entender o que está acontecendo e colocar tudo em seu devido lugar. Assim que um problema surgir, ele deve ser reconhecido. Então, a comunicação clara e honesta é fundamental. Sim, se alguém está infeliz, precisa dizer: estou infeliz. Ignorar a realidade pode resultar em um abismo de confusão e sofrimento. Deve-se perguntar: o que exatamente está errado? O que exatamente eu quero? Realmente, trata-se de enfrentar os problemas de frente, não é mesmo? Com certeza. Ao concluir sua 10ª regra para a vida, Peterson aconselha seus leitores a reconhecerem seus erros, articulá-los e corrigi-los. Segundo ele, cada um de nós precisa enfrentar o caos do ser. A 11ª regra de Peterson vem da imagem de meninos arriscando-se com manobras de skate. A ideia era promover a segurança dos meninos, mas Peterson observa que nenhum deles estava tentando se manter seguro. Eles estavam buscando maestria, habilidade, perfeição. Então, trata-se mais de exploração e ultrapassar limites. Exatamente. Ele destaca que parques excessivamente seguros são entediantes. As crianças rapidamente encontram maneiras inseguras de brincar ou procuram outro local. A vida está cheia de perigos e um excesso de proteção pode levar à falta de preparo. É como um esforço bem intencionado que pode ter efeitos contrários, não é mesmo? Peterson concorda. Ele argumenta que o mundo é um lugar duro e a riqueza que desfrutamos hoje é recente em comparação com eras passadas. Ele sugere que os homens, em particular, trazem mais organização ao caos. Perspectiva interessante. Mas não seria uma generalização? Pode ser. Mas Peterson explica que os meninos são mais competitivos, assumem mais riscos, são mais desobedientes e gostam de desafios e provocações. Ele argumenta que essas características masculinas estão sendo atacadas na sociedade moderna, com os homens sendo encorajados a serem menos masculinos. Sim, ele está dizendo que a sociedade moderna está sufocando essas características. Sim, ele até destaca que existem cursos universitários intencionalmente hostis aos homens, dominados por argumentos pós-modernos neomarxistas de que a cultura ocidental é uma estrutura opressora criada por homens brancos para dominar e excluir as mulheres. Peterson's take on this critique is that it oversimplifies and misrepresents the complexities of Western culture and the role of men in society. He argues that while there have been historical injustices and inequalities, it is not accurate or fair to place the blame solely on men or to view Western culture as inherently oppressive. He believes that a more nuanced understanding is necessary in order to address the challenges and issues faced by both men and women in modern society. Peterson reconhece que a cultura pode ser opressora, mas ele argumenta que não é apenas isso. É uma questão complexa com múltiplos aspectos. Peterson também explica que qualquer hierarquia cria vencedores e perdedores. Ao buscar um objetivo, nem todos podem alcançá-lo, e nem todos se esforçam da mesma forma ou possuem as mesmas habilidades ou motivações. Então, existe uma competição inerente em qualquer estrutura social? De fato.
Ele sugere que o que agora é chamado de opressão patriarcal foi, na verdade, a criação de uma cultura na qual homens e mulheres buscavam, ainda que imperfeitamente, uma maneira de viver melhor. Viver sem tantas privações, doenças e trabalho árduo. Isso traz uma perspectiva diferente sobre o assunto. Peterson questiona quando a educação universitária deve promover principalmente engajamentos políticos específicos. Ele critica a noção proposta por alguns ideólogos de que a mulher é uma invenção dos homens em busca de dominação, e que masculino e feminino não existem. Sim, ele é contra a ideia de apagar as diferenças de gênero. Correto. Alguns militantes argumentam, sem evidências, que a sociedade ocidental é patologicamente patriarcal, que os homens são a principal fonte de opressão das mulheres e não a própria natureza, e que todas as hierarquias foram criadas para excluir as pessoas. Peterson responde Studies claims by challenging the lack of evidence and the oversimplification of complex social dynamics. He argues that while there may be instances of gender inequality and oppression, it is not accurate to attribute all societal issues solely to patriarchy or to dismiss the biological differences between men and women. He emphasizes the importance of individual responsibility and the need to consider multiple factors when analyzing social hierarchies. Ele sugere que a ideia de que os meninos devem ser criados em pé de igualdade com as meninas, ou seja, aprendendo a não serem agressivos, é equivocada. De acordo com Peterson, isso é inato, não aprendido. A agressão está na base do impulso de ser extraordinário, de competir, de vencer. Então, trata-se de abraçar as tendências naturais de cada um? Em essência, sim. Ele resume seus conselhos para os homens da seguinte forma: faça o seu trabalho. Carregue o seu fardo. Mantenha-se atento e preste atenção. Não resmungue ou seja sensível demais. Defenda seus amigos. Não bajule ninguém. Não seja escravo de regras estúpidas. Peterson cita Arnold Schwarzenegger, dizendo, não seja um homem feminino. Ele argumenta que os homens precisam ser fortes porque outros homens exigem isso, e as mulheres desejam isso para sua própria sensação de segurança. Então, ele está defendendo que os homens abracem sua força? Sim, ele acredita que os homens se tornam mais fortes ao se desafiarem e desafiarem uns aos outros. Ele conclui que o espírito que interfere no processo de os meninos se tornarem homens não é benéfico nem para as mulheres nem para os homens. Como ele percebe aqueles que discordam dessa visão? Peterson afirma que aqueles que desejam enfraquecer os homens e diminuir sua masculinidade são fracassados, invejosos, ressentidos e destrutivos. Essa é uma afirmação forte. De fato. Prosseguindo, ele reitera um conceito de capítulos anteriores: a vida é sofrimento. Ele usa o exemplo de sua filha Micaela, que teve graves problemas de saúde por muitos anos. Deve ter sido difícil para eles. Com certeza. Ele usa sua própria experiência para explicar que as pessoas devem estar preparadas para momentos difíceis, pois a vida é frágil. Ele recomenda lidar com essa fragilidade por meio de uma abordagem de responsabilidade pessoal. Ele enfatiza a importância de assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas, estabelecer metas significativas e buscar um propósito maior. Além disso, ele destaca a importância de desenvolver resiliência e enfrentar os desafios de frente, em vez de evitá-los. Ele aconselha a não odiar a vida, mesmo diante de uma dor genuína. Ele adverte que desprezar a vida, devido ao sofrimento que ela traz, só serve para tornar a vida insuportavelmente pior. Peterson enfatiza que, apesar das inevitáveis dificuldades da vida, as responsabilidades persistem. As atividades diárias precisam continuar mesmo quando ocorre uma catástrofe. Isso é um bom lembrete. A vida continua. De fato, e ele sugere que, apesar de tudo, a existência é notável. Estar vivo é maravilhoso. Então, em meio a todo sofrimento e luta, ainda há beleza na vida? Exatamente. Peterson conclui seu livro encorajando a todos a acariciar os gatos que encontrarem pelo caminho. É uma metáfora interessante. Não é literal, mas uma forma de dizer às pessoas para se maravilharem com o que está ao seu redor, com a vida se desdobrando. Em um dia ruim, pequenas coisas boas podem acontecer. Os gatos são imprevisíveis, e se um deles permitir ser acariciado, sorria e acaricie-o. Trata-se de apreciar as pequenas alegrias da vida, não é mesmo? Sim, para Peterson, é uma forma de nos lembrar que devemos encontrar alegria nos pequenos momentos, por mais insignificantes que possam parecer. Para concluir, mergulhamos profundamente em 12 regras para a vida, um antídoto para o caos de Jordan Peterson. Desde manter-se ereto até acariciar um gato quando nos deparamos com um, essas regras nos desafiam a assumir responsabilidade por nossas vidas, tratar a nós mesmos com gentileza e apreciar as pequenas alegrias da vida. Que jornada incrível! Passamos da importância da postura para apreciar a imprevisibilidade dos gatos, tudo isso enquanto aprendemos a navegar pelas complexidades da vida.
A vida é realmente um labirinto, mas, como diz Peterson, é o nosso labirinto para navegarmos. E essa é a piada final, pessoal. Apesar do caos, sempre há um caminho para o significado e a realização. Agradecemos por nos acompanhar nessa exploração intrigante da perspectiva única de Jordan Peterson. E se você gostou deste episódio, não se esqueça de dar aquele like. Não se esqueça de deixar seus pensamentos na seção de comentários e compartilhar este episódio com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar trazendo essas imersões profundas em diferentes curiosidades. E como sempre, obrigado por fazer parte da família Curioso e Incrível. Nos vemos no próximo episódio. Adeus, e mantenha sua curiosidade viva. Encontrei este intrigante artigo intitulado Neste resumo de 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, de Jordan Peterson no site Brasil Paralelo, escrito pela equipe de redação Brasil Paralelo e publicado no dia 29 de setembro de 2023. A URL completa está na descrição do vídeo se você quiser se aprofundar mais no assunto. Tudo bem, estou indo agora.